Diz assim, Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poluzei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão um grande ruído, por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Amém. O Senhor abençoe ricamente a leitura da sua santa palavra. Vamos, meus irmãos, mais uma vez, orar a Deus, suplicando o seu auxílio na exposição da sua santa palavra. Santo Deus e eterno Pai, estamos diante da tua palavra mais uma vez. Senhor, ela é espírito e vida, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Possamos, ó Deus, dar ouvidos àquilo que o Senhor tem a dizer, dar-nos fidelidade, entendimento, para compreender a voz dos profetas, a voz do Senhor falando por meio dos seus santos servos. E assim, ó Deus, hoje emendar os nossos caminhos,
seguir após Cristo, buscar o arrependimento daquilo que o Senhor tem denunciado como nosso pecado e confiar naquele que de fato é a nossa esperança, o que abre o caminho, o Rei, o Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos confiança em Ti. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, nós temos visto que o profeta Miqueias, já nas duas primeiras partes que consideramos no capítulo 1, ele tem denunciado de forma muito contundente os pecados do próprio povo de Deus. Ele tem denunciado o pecado de Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, e ele faz sem dourar a pílula, como falamos, sem botar panos quentes, pelo contrário, ele fala com toda a contundência, com toda a veemência, ele anuncia a chegada do Senhor, como que saindo dos céus, descendo pela terra, derretendo os montes pela sua presença abrasadora, para denunciar o pecado do seu povo. Isso ele viu, nós vimos ele falar no início do capítulo 1. Em seguida, o apóstolo, o profeta, nós vimos, ele fala de como o povo deveria reagir. Ele fala da sua própria reação, ele lamenta, ele anda nu, ele anda envergonhado, ele anda entristecido pela mensagem de condenação que Deus anunciou sobre o povo. E ele chama todas as cidades pelas quais Deus, por meio da Síria, haveria de visitar com destruição, a se quebrantar diante de Deus, a buscar o arrependimento. Ele fala para se revolver no pó uma nação. Outra, que ande na sua vergonha, que outros se arrependam diante de Deus em pranto e lamento. A expectativa é que ao ouvir a profecia do anúncio do juízo de Deus, da controvérsia que o Senhor tinha contra o seu povo, que o povo se arrependesse, que o povo ouvisse aquilo que o Senhor falou, considerasse os seus caminhos e, arrependido diante de Deus, emendasse os seus caminhos, voltasse para Deus em arrependimento. Porém, infelizmente, meus irmãos, não é isso que vemos. Ao contemplar o capítulo 2, o profeta anunciando com mais detalhes o pecado do povo, que vemos é uma atitude de rebeldia contra o Senhor. Não vemos quebrantamento, não vemos choro, lágrimas e todo tipo de atitude que demonstra uma compreensão espiritual da mensagem do profeta, mas vemos corações endurecidos, zombeteiros, inclusive desfazendo da mensagem do Senhor. E assim, meus irmãos, então queremos considerar esse capítulo 2 sobre o seguinte tema: condenação, rebeldia e esperança. Condenação, rebeldia e esperança. E é isso que vemos, essas três palavras é que vemos aqui nesse capítulo, em três seções muito bem definidas. Primeira coisa que o profeta, então, passa a apresentar no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 5, é a mensagem de condenação contra a opressão praticada pelo povo. Uma mensagem de condenação da parte de Deus pela opressão praticada pelo povo. E o profeta, meus irmãos, ele continua a sua mensagem com toda a força, com toda a contundência que lhe é característica, que é própria da mensagem, que pode ser considerada uma mensagem de morte para com aquele povo. É isso que ele fala. Ai daqueles, verso 1, que no seu leito imaginam a iniquidade. Essa expressão, esse ai do profeta, comunica uma mensagem de lamento, de tristeza, como alguém que está chorando e lamentando pela morte de um ente querido. Ai do meu povo! Ai desses que têm desafiado o Senhor, vivido na iniquidade, vivido em pecado, certamente a morte está vindo sobre eles.
E o apóstolo, o profeta, ele passa a detalhar qual é o pecado do povo naquela ocasião. Nós vimos no capítulo 1 que o pecado principal, fundamental, que o povo era culpado, era o pecado da idolatria. Ele fala isso claramente no capítulo 1, onde ele anuncia a sentença do Senhor, que o povo estava afundando-se em imagens de escultura que haveriam de ser despedaçadas, ídolos que o Senhor disse haveria de transformar em ruína. Idolatria tinha tomado conta do povo de Deus. Que ruína! Que situação deplorável! O povo que tem Deus como seu Deus, que tem o Criador de todas as coisas, não apenas como seu Deus, mas como o seu rei imediato, havia desprezado o Senhor, buscando esperança, conforto, salvação em outros deuses, deuses mortos. Porém, o pecado não parou aí. A idolatria, meus irmãos, ela é fonte para muitos outros pecados. Quando passamos a desprezar o Deus Criador dos céus e da terra e abandonamos ao Senhor, a verdade é que começamos e começaremos a ter atitudes de desprezo para com as pessoas também. Afinal de contas, a consideração que temos, sobretudo, para com o próximo é porque cada homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se desprezamos a Deus, a vida humana se torna desprezível também, de pouco valor. E assim sociedades profundamente idólatras, como a nossa, são caracterizadas por muitos outros pecados que brotam de uma atitude idólatra. E é isso que vemos aqui. O profeta, então, a partir do capítulo 2, ele passa a denunciar, então, esses outros pecados, ramificações da idolatria, e especificamente, ele vai falar de outros pecados mais à frente, em outros capítulos, mas especificamente ele fala do pecado da opressão. Daqueles que são poderosos, daqueles que têm o poder para fazer o mal, ele fala isso mais para frente, e que abusam do povo, violam a lei de Deus para obter vantagens pessoais, e o Senhor denuncia esse pecado claramente. É interessante observar que o Senhor começa falando do caráter e das características daqueles que cometiam os pecados, não da opressão em si, mas dos opressores. É interessante observar isso, meus irmãos, porque pecado não é cometido de forma automática. O pecado sempre tem um pecador que o comete. E é, portanto, preciso analisar a origem do pecado que está no coração de um homem. E é isso que o profeta faz, inspirado por Deus. Ele começa falando do caráter desses opressores. Pelo menos 3 coisas aqui que ele menciona a respeito do caráter desses homens. Primeiro, eles são caracterizados por uma imaginação ímpia. No verso 1 nós lemos aí daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Essa é a característica desses homens. O seu pensamento, o seu engenho, as suas ideias circulam em volta do fazer o mal. Isso é tão contrário do homem temente a Deus, não é? A palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor, ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. No seu leito, ao deitar a cabeça no travesseiro, um homem de Deus, a mulher de Deus, um homem piedoso, ele medita no seu coração aquilo que deve ser agradável ao Senhor. O salmista, no Salmo 19, verso 14, ele fala: as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. É isso que caracteriza a piedade.
Mas a característica desses homens, meus irmãos, era contrária a tudo isso. Eram homens que arquitetavam o mal, maquinavam o mal, pensavam estratégias sobre como obter vantagem às custas de outras pessoas. Imaginação perversa. Terrível uma coisa dessa. Isso nos lembra, meus irmãos, que atos pecaminosos brotam de corações pecaminosos. A impiedade, ela nasce de uma mente ímpia, de um coração perverso, que medita o mal. E esses homens eram assim caracterizados, mas também por uma disposição ímpia. Eles não apenas tinham imaginação ímpia, mas uma disposição ímpia, pois o texto diz no verso 1, que à luz da alva o praticam. À noite, quando botam a cabeça no travesseiro, as suas engrenagens estão maquinando mal, arquitetando mal, pensando em como pecar, em como oprimir as pessoas, em como tirar vantagem delas. Mas o texto diz que à luz da alva, quando os primeiros raios de sol despontam no horizonte, eles já estão de pé, zelosos para praticar o mal, prontos para pôr em prática tudo o que imaginaram. Uma disposição ímpia. Os irmãos, os ímpios são assim. Como diz outro texto da palavra do Senhor, bebem a iniquidade como água. São dispostos para o mal, inclinados para isso. Têm zelo para com o mal, para com o pecado. Se os chamamos para praticar o bem, desculpas, dificuldades, empecilhos. Se para praticar o mal, toda disposição, toda facilidade, para obter vantagens, para violar a lei. São espertos para isso e prontos para o mal. Mas mais do que isso, nós lemos que eles têm uma consciência ímpia também. Uma imaginação ímpia, uma disposição ímpia e uma consciência ímpia. Por que eles vão fazer isso? Alguém pergunta. A resposta está aqui no texto. Porque o poder está nas suas mãos. No final do verso 1. Imaginam o que é mal, acordam e praticam o que é mal, e a razão é porque simplesmente eles podem fazer o mal. Não há nada humanamente falando que os impeça de pôr em prática aquilo que eles imaginam. Não há nada que funcione como um freio para a sua imaginação ímpia. Por vezes a nossa imaginação é assim. Por vezes pensamos o mal. Porém nós temos uma consciência diante de Deus, que funciona como um freio para as nossas ações e até mesmo para os nossos pensamentos. Aquele que teme ao Senhor, ele não acolhe na sua mente, na sua imaginação, o mal. Antes, a sua consciência, moldada pela palavra de Deus, rechaça pensamentos maus. Mas esses homens eram desprovidos de qualquer consciência moldada pela palavra de Deus. Consciência cauterizada. Não eram restringidos pelo amor a Deus, não eram restringidos nas suas ações pelo amor às pessoas ou por um senso de justiça do que é certo ou errado. Não eram restringidos por uma consciência moldada pela palavra de Deus. E aqui nós estamos falando do povo de Deus. Nada poderia detê-los. Praticam porque o poder está nas suas mãos. O caráter de um homem ímpio. Mas qual é o pecado? Ele descreve também no verso 2. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Meus irmãos, mais uma vez, o profeta Miqueias, ele descreve o pecado claramente, não é? O pecado tem nome, o pecado tem número, os mandamentos que foram quebrados são aqui,
listados. O 10º mandamento, o 8º mandamento, claramente quebrados, nomeados, descritos. Isso feito com todo requinte de crueldade por parte desses homens. E onde está a raiz do pecado? 10º mandamento, não é? A cobiça. Miqueias diz, eles cobiçam campos, cobiçam o que não lhes pertence. Eles dão vazão a um coração cobiçoso. Uma violação direta do 10º mandamento. Certamente esses homens sabiam de cor. Era um povo de Deus. Estamos falando de leis básicas do Senhor, dos 10 mandamentos. Ele sabia o que está escrito lá, Êxodo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Porém, eles acalentavam cobiça. A cobiça era o combustível da sua imaginação má. Eles desejavam aquilo que não lhes pertence e, portanto, maquinavam maneiras de obter aquilo que não é seu. Interessante observar que a lei de Deus trata dos nossos desejos, não é? A lei de Deus não diz respeito meramente a comportamento, meramente a ações exteriores, práticas e atitudes. A lei de Deus fala do coração do homem. Não cobice, isso é uma atitude do coração, isso é um pecado que não pode ser visto com os olhos. Mas o Senhor fala na sua santa lei. Pecado cobiçar. De fato é um pecado terrível. É um pecado que desagrada muito ao Senhor por várias razões. Primeiro, porque mostra que não estamos satisfeitos com Deus. Quantas vezes o Senhor disse para o seu povo, eu sou a sua herança, eu sou a sua porção. O próprio salmista diz, eu não tenho outro bem senão no Senhor. E quando cobiçamos a tal ponto de praticarmos o mal, isso é uma demonstração clara de que não estamos satisfeitos com Deus. Não era à toa que eles buscavam outros deuses para satisfazer os desejos do seu coração. Cobiçavam o que é mal, desprezavam ao Senhor. É um pecado terrível, pois demonstra também falta de confiança em Deus. Como nosso provedor, como aquele que sabe do que precisamos, do que necessitamos e que promete nos sustentar. Quantas vezes o Senhor deu provas abundantes de cuidar do seu povo, do seu próprio povo. Mais para frente, Miqueias, ele chega a perguntar ao povo, me diga como eu falei com vocês. Eu lhe dei líderes que vão adiante de vós, eu batalhei as suas batalhas, eu provi para vocês, durante toda a peregrinação no deserto, como eu lhes enfadei, Miqueias vai perguntar para o povo. É uma falta de confiança em Deus. Quando cobiçamos aquilo que não é nosso, o Senhor diz, eu vou prover para o meu povo. Mas é um pecado terrível a cobiça, porque assim como a idolatria, a cobiça também é a fonte de muitos outros pecados. A cobiça dificilmente ela fica apenas no coração. A cobiça, geralmente, quando nutrida, quando acalentada, quando alimentada, ela vai conduzir a atitudes que materializem a possessão daquilo que você não tem. A cobiça é a fonte da inveja, falta de amor ao próximo, de ser grato pelaquilo que outra pessoa tem e eu não tenho. Cobiça é fonte da ingratidão para com o Senhor. A cobiça, quando cobiçamos a mulher do próximo, é fonte do adultério. Leva o homem a buscar possuir a mulher de outro. Desentendimentos, brigas, confusões, difamações, vem da cobiça. Não é isso que diz Tiago na sua carta? Tiago no capítulo 4, no verso 1, ele fala
de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, diz Tiago. Matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres, na sua cobiça desmedida, que leva a todo tipo de guerra, contenda, confusão, difamação, é a fonte de muitos pecados. E aqui nesse caso, é a fonte do pecado do roubo, do furto, a quebra do 8º mandamento. Ele diz, verso 2, se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. E assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Não apenas o 10º mandamento é quebrado claramente aqui, de forma sem nenhuma vergonha pelo povo, mas o 8º mandamento, não furtarás, não tome o que é do outro. E é isso que faziam. Cobiçavam campos e os arrebatavam com toda a miséria. Meus irmãos, o Senhor tem grande consideração pela propriedade privada, pelaquilo que é do outro, que não é seu, que talvez o Senhor deu mais a um do que a você. Ele diz, não olhe, não cobice, não deseje, e muito menos não meta a mão no que não é seu. Mas os poderosos aqui estavam fazendo isso. Por que eles faziam isso? Porque podiam. Porque tinham poder. Não tinha nada que lhes impedisse de roubar a possessão do outro, de violar aquilo que o Senhor diz inviolável, propriedade privada. A casa de um homem, a sua herança. Não pegue. Tem um exemplo claro na palavra de Deus, não é anterior ao tempo de Miqueias, é o exemplo do rei Acabe e Jezabel. Os irmãos devem se lembrar dessa história. 1 Reis, capítulo 21. Aqui está um homem poderoso, o rei Acabe, cobiçando a propriedade de um homem, Nabote. Ele botou seus olhos naquela propriedade, cobiçou, desejou, fez uma oferta, quis comprar, quis adquirir. A oferta foi negada e ele se entristeceu, diz o texto. Porém, pelo conselho da sua mulher má, ela sugere que ele lance uma difamação contra ele. Difame esse homem, traga ele para o tribunal, sentencie-o à morte, mate-o, e então você terá a sua possessão e você vai ficar feliz. E foi isso que ele fez. E Acabe, um homem poderoso, tomando a possessão dos outros, levando à morte e ao furto. 10º mandamento, 8º mandamento, não furtarás, não matarás. Tudo quebrado numa só vez. Que tristeza, meus irmãos. Que tristeza quando a lei de Deus não é considerada, não é respeitada. Nós vemos isso hoje, não é? Pecado cometido na nossa sociedade à torta e à direita. Quando aquilo que é do homem não é respeitado. E os poderosos tomam ao seu bel prazer. Está materializado numa mentalidade socialista. É essa a proposta, não é? Do socialismo. Tomar a propriedade de um homem para usar para um benefício que a pessoa quiser. Movimento sem terra, coisas desse tipo, fazem exatamente isso aqui. Cobiçam a casa de um homem e fazem violência a um homem e a sua herança. Por isso essa proposta, meus irmãos, que temos aí, ela é má.
ela é imoral, ela é contrária à proposta de Deus, pois viola o 10º mandamento, viola o 8º mandamento, viola aquilo que Deus protege, que é a possessão de um homem. E aquilo já era praticado no povo de Deus. Porém o Senhor condena, meus irmãos, com todas as letras. No verso 3, o Senhor, por meio do profeta, anuncia o seu juízo. Ele diz, veja comigo no verso 3, portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz. E não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Meus irmãos, a mensagem do profeta é muito clara. Ele anuncia e descreve a condição iníqua dos opressores, ele denuncia o pecado e ele anuncia a sentença e o juízo de Deus, que não só Deus aborrece esse pecado, mas Deus virá. E ele vai punir. Ele desceu dos céus, como lemos no capítulo 1, ele passeia sobre a terra e ele virá com destruição sobre o seu povo que pratica esse pecado. Aqui estão homens que maquinam o mal. O Senhor diz, eu projeto mal contra eles. O mal retributivo do Senhor. A punição, a condenação do Senhor. O Senhor diz, eu estou projetando. E pode saber que os planos do Senhor, os seus projetos de condenação, são muito mais fortes do que os planos pífios de homens maus como esses. E o Senhor anuncia, tal será a minha destruição sobre esta família, que eles serão como animais, não tirareis a vossa cerviz, essa é a ideia. Serão tratados como animais, que terão um jugo sobre o seu pescoço, virarão animais, perderão toda a sua possessão, serão tempos maus, o Senhor diz. Tempos maus. Meus irmãos, o Senhor abomina a opressão, o Senhor abomina a injustiça, a violência, o roubo, o furto, e Ele é justo juiz, Ele executará a sua sentença. A sentença será executada com tamanha força e contundência que o Senhor de Érbio seria criado daquela situação. Não seria um julgamento às escuras que ninguém vê, algo sutil, seria forte a sentença do Senhor, que as pessoas não iriam se esquecer do juízo de Deus. Um provérbio seria criado. Esses homens não teriam mais futuro entre o povo de Deus. Porque ele diz que no verso 5, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Aqui estão homens que cobiçam demais, que têm muitas coisas, pois são homens poderosos, e que querem ainda mais. O Senhor diz, vocês não terão nada. Vocês não poderão medir possessões, não terão 1 metro quadrado na terra santa, no meio do povo de Deus. Serão despojados, transformados em ruínas, como diz o profeta no capítulo 1, e todo o seu pecado dará em nada. O pecado é assim, não é, meus irmãos? Precisamos compreender que o pecado, ele promete muitas coisas, mas ele não entrega quase nada. O pecado aqui do homem, na sua imaginação má e ímpia, no leito, prometia a ele riquezas, abundância, fartura, ganância, e o que ele receberia? Nada. Seria despojado de tudo. E não podemos nos iludir, meus irmãos, com as promessas do pecado, com a cobiça. Quantas vezes cobiçamos terrivelmente algo e ao receber, aquilo se torna em ruína para nós mesmos.
O pecado, meus irmãos, é uma serpente enganadora. E assim foi com esse povo. Mas o que vemos, meus irmãos, é ao ouvir o pecado ser descrito com todas as cores, com todas as letras, de forma muito clara, o que vemos é uma atitude rebelde da parte do povo. Ao invés de se revolver no pó, como Miqueias anunciou no capítulo 1, ao invés de andarem nu lamentando pelo seu pecado, buscando arrependimento da parte de Deus, ao invés de prantear, como Miqueias fala no 1º capítulo, diante do Senhor, se arrependendo, diante do anúncio, não só do pecado, mas da ameaça que vem da parte do próprio Deus, o que vemos é zombaria. É isso que vemos no verso 6. No verso 6, o povo responde: não babujeis, dizem eles. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Meus irmãos, que atitude terrível da parte daqueles que ouvem a palavra de Deus, não é? Nós vimos na semana passada a importância de sermos afetados pela palavra de Deus, dela nos impactar, dela nos levar ao quebrantamento que ela aponta, à contrição diante do Senhor, a buscá-lo. Mas o que vemos aqui é uma atitude completamente contrária. Vemos uma atitude de profunda rebeldia contra a palavra do Senhor. Eles não se quebrantaram. No verso 16 do capítulo 1, o profeta fala: faze-te calva, tosquia-te, rapa a cabeça. Por causa dos seus filhos, que eram as tuas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Se arrepende, diz o profeta. Mas não é isso que vemos. O que vemos é rebeldia. A rebeldia é manifestada de várias maneiras. Primeiro, zombaria contra Miqueias, o mensageiro. Não babujeis, Miqueias, não babujeis. O que significa isso? A palavra quer dizer, original, no sentido original, não fique espumando pela boca. Você está aí todo raivosozinho, todo irritadinho, denunciando os nossos pecados. Pare com essa palhaçada, Miqueias. Quem aguenta esse drama, essa vergonha que você está fazendo aqui? Pare com isso. Pare de praguejar. Que zombaria contra o mensageiro do Senhor. Meus irmãos, o objetivo é lançar no ridículo a mensagem de Deus. É isso que fazem. Tratam de forma com escárnio, a fim de levar ao descrédito aquele que traz a mensagem, o mensageiro de Deus. Esse profeta está exagerando. Para quê? Em outras palavras, essa presepada toda, Miqueias? Deixe de conversa, fica calado. Fica lá no seu canto, ninguém quer lhe ouvir, não. Essa é uma tática comum de Satanás. Ele leva os mensageiros do Senhor a uma condição de desprezo, para que a mensagem com ele vá-se embora. Foi assim que falaram com Paulo, não foi? Quando lá em Atenas, Atos 17, ele estará a anunciar a Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, falando de verdades tão profundas e sérias, denunciando a idolatria dos atenienses. E o que dizem é: o que quer dizer esse tagarela? Para de falar, Paulo, tá falando demais, ninguém aguenta mais essa conversa fiada. Você fala muito, tagarela. Levam ao descrédito. Fizeram assim também com o Senhor Jesus. Quando está o Senhor Jesus pregando, anunciando o reino de Deus, a sua própria família diz: ele está fora de si, está descontrolado, é doido. Falaram de Jesus. Que terrível, meus irmãos. Que tática vergonhosa. Porém, o que esqueceram é que Miqueias é apenas um mensageiro. Ele é apenas aquele que foi comissionado da parte de Deus para entregar uma mensagem.
Esquecem disso. Não apenas zombam do mensageiro, mas desprezam a mensagem toda. Não é isso que dizem? Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Sua mensagem, Miqueias, sua atitude é de um exagerado dramático. A sua mensagem completamente sem pé nem cabeça. Não percebe que nós somos os poderosos? Sua mensagem, essa desgraça anunciada por você, Miqueias, essa mensagem de juízo não vai acontecer. Não adianta. Você pode falar o quanto você quiser, não vai acontecer. Foi isso que fizeram com Paulo também. Depois de chamar ele de tagarela, disseram que quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. É uma mensagem sem importância, sem relevância. Não devemos dar ouvidos a isso. Não é verdade. Ressurreição dos mortos. A respeito do evangelho, de perdão de pecados. Não, nada disso acontecerá. Vai para lá com essa sua mensagem. Essa mensagem negativa. Essa mensagem de juízo. Não queremos ouvir isso, não. E o pior é que eles apresentam uma oferta vazia de esperança para o povo. No verso 7 eles dizem: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Uma mensagem de falsa esperança. Certamente aqui é uma resposta dos falsos profetas. Os falsos profetas questionando o profeta do Senhor. Nós somos a casa de Jacó, o povo de Deus, o povo da aliança. Deus está conosco. E nós temos a certeza que o Senhor não vai fazer isso que você tem anunciado. Porém, Ele fez, não foi? Ele fez. Meus irmãos, a rebeldia do homem pode ser barulhenta, pode ser zombeteira, pode espernear, pode falar o que quiser, pode desfazer da palavra do Senhor. Porém, a palavra é do Senhor e ela vai se cumprir. O profeta pode ser desprezado, o profeta pode ser morto, mas a palavra do Senhor não cairá por terra. Nenhuma rebeldia pode livrar um homem da sentença pronunciada de Deus. Não é isso que diz o Salmo 2? Homens como esse, poderosos e rebeldes, dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as algemas de Deus. Porém o Senhor responde que Ele se ri lá nos céus. E é o Senhor que zomba deles. O dizem eles: não babujeis, Miqueias, mas é o Senhor que se ri daqueles homens. É o Senhor que zomba da tolice de homens fracos que não têm nada, que são como formigas diante de um elefante e que o Senhor com uma só pisada os esmaga com toda facilidade. E ainda assim, o povo rejeita. Qual a resposta de Miqueias diante disso? A resposta de Miqueias, meus irmãos, é reafirmar a mensagem do Senhor. Aqui está o homem de Deus, corajoso, cheio do Espírito Santo, que não teme poderosos. Lembre-se, ele era um profeta denunciando o pecado de poderosos, que não tem o temor dos homens no seu coração, mas que está tomado pelo temor de Deus, e o que ele faz é anunciar a sentença do Senhor. É isso que vemos nos versos seguintes. É interessante aqui no verso 7, e apenas abrindo um parênteses, quando lemos passagens como essa, sobretudo nos profetas, precisamos estar atentos quem está falando em cada momento. Porque por vezes a profecia não anuncia quem está falando em cada sessão. Aqui no verso 6 até nós temos na nossa tradução, não babujeis, dizem eles, mas o dizem eles não está no original. Não babujeis tais coisas. E subtende-se pelo contexto que aqui é a resposta dos falsos profetas.
E eles continuam a sua provocação para Miqueias e fala no final do verso 7 ainda, um espírito de rebeldia, está o Espírito do Senhor irritado? São estas as suas obras? Acaso não é só o profeta que está espumando pela boca? É Deus também, Miqueias, por favor. Deus está irritado. E aí Miqueias apresenta a sua resposta no verso 7. Ele diz, sim, o Senhor está irritado contra o seu povo. E as minhas palavras, diz o profeta de Deus, fazem o bem ao que anda retamente. Você quer ouvir coisas boas? Você quer ouvir o bem da parte do Senhor? A salvação? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E a verdade é que essa é sim, o Senhor está irritado. E ele detalha o porquê, ele fala de outros pecados a partir do verso 8. Ele denuncia outros pecados do povo. O povo se comporta como um inimigo. No verso 8 ele fala, mas há pouco se levantou meu povo como inimigo. O comportamento do povo era tal que o próprio povo fazia o mal a Israel. Era de se esperar de Edom todo tipo de miséria, dos filisteus, dos cananeus, do Egito, da Síria, da Assíria. Mas o próprio povo se comporta como inimigo de Deus, inimigo do próprio povo. Além disso, eles oprimem outras pessoas, roubam. Mais uma vez, ele fala no verso 8, além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Fazem violência de graça contra um homem inocente. Roubam a sua capa, roubam-lhe tudo, oprimem o povo. No verso 9 ele diz dos maus tratos contra os indefesos, as viúvas e os órfãos. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido, são as viúvas, que são tratadas como cachorros, despojadas das suas casas. E dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Desprezam, maltratam as viúvas e os órfãos. E ele diz, o Senhor não vai ignorar nada disso. E ele anuncia novamente a sentença do Senhor. Ele fala no verso 10, levantai-vos, ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Aqui ele está falando do exílio, meus irmãos, do cativeiro. Vocês estão na terra prometida, terra do descanso, mas você não vai encontrar descanso nenhum aqui. Ele diz, levanta, vai embora. Porque se vocês não forem embora, o Senhor virá e há de expulsar todo o povo. Ele anuncia a sentença do Senhor com toda clareza. Ele não teme os homens. As intimidações. Ele denuncia os pecados. Mas para os que andam retamente, as suas palavras fazem o bem. E o profeta então apresenta para nós aqui, meus irmãos, pela primeira vez na sua profecia, o bem aos que temem ao Senhor. Ele apresenta uma mensagem de esperança, no verso 12. Quando ele diz, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão de homens. Ah, o Senhor anuncia a esperança, meus irmãos. Ele fala da condenação do pecado dos homens. Nós vemos também a rebeldia dos homens contra a mensagem de Deus. Mas ele anuncia a esperança. E isso é maravilhoso para nós considerarmos. Porque é de se pensar que a rebeldia dos homens colocaria a perder todo o plano de salvação de Deus. Aqui está o povo da aliança violando os termos da aliança e, portanto, sendo excluídos das bênçãos da aliança. E pode-se pensar,
o que vai acontecer com a aliança do Senhor. Com Deus que prometeu cuidar de um povo, prometeu ser o seu Deus e tê-los como o seu próprio povo. Acaso os planos de salvação do Senhor foram frustrados? O Senhor diz: não. Os meus planos não serão frustrados. Porque eu tenho um remanescente que ainda teme o meu nome. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. O remanescente, o restante. Aqueles que sobraram, os poucos que sobraram. A palavra o remanescente no original diz respeito a isso, ao pouco, ao pouquinho que sobrou dessa provação, dessa luta, dessa dificuldade, dessa condição de pecado. Alguns permaneceram firmes. E a constatação, meus irmãos, é que esses que permaneceram firmes, que andaram retamente, eles, junto com os demais, foram levados para o cativeiro. Tiveram que sofrer com todo mundo. E foram levados para lá. A Síria desceu, Senaqueribe, na sua violência, nós consideramos esses detalhes na última ocasião, com toda a sua violência, ele percorre toda a terra de Judá, cidade por cidade, aniquilando cada cidade. Pela graça de Deus, Jerusalém foi preservada e poupada por um pouco de tempo, mas a destruição veio, que o povo foi levado, muitos profetas do Senhor fiéis foram levados para o cativeiro, homens tementes a Deus foram levados para o juízo. Mas o Senhor disse: esses poucos que foram, eu os congregarei, eles todos. É interessante aqui o remanescente e o todo sendo paralelo. O remanescente não é a sobra, diz o Senhor. O remanescente é o todo da casa de Jacó. Os verdadeiros israelitas, todo o meu povo, serão preservados. Não é todo israelita, todo que é circuncidado no prepúcio, que é verdadeiramente circuncidado no coração. Aos verdadeiros israelitas, os verdadeiros que temem a Deus, que creem no Senhor, a sua igreja invisível, como chamamos. No meio da igreja visível. No meio da igreja visível estamos todos nós. Todos os que professamos a fé no Senhor, professamos crer em Jesus Cristo, fazemos parte da grande congregação, mas entre esses, aos verdadeiros. Por isso Pedro diz: o juízo começa pela casa de Deus. E é o que vemos aqui. O restante é preservado. Ele diz: eu os congregarei, eu os trarei de volta, eu os arrebanharei, como ovelhas no aprisco, pô-los-ei todos juntos, como rebanho no meio do pasto, e farão grande ruído, por causa da multidão dos homens. Serão muitos, serão os meus. E aqui, meus irmãos, está a grande mensagem de esperança, no verso 13. É dito que ele subirá diante deles, o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Aqui está o plano de resgate do Senhor. A rebeldia dos homens colocará a perder apenas uma coisa: a sua própria ganância. Mas o Senhor continuará com seu plano de salvação. E ele explica o que ele irá fazer. Ele irá enviar adiante dele aquele que abre o caminho. Aquele que vai pela frente. Ele vai romper as barreiras dos inimigos. Ele vai entrar pela porta, arrebanhar o seu povo, sair por ela. E ele diz quem fará isso. É o rei. É o próprio Senhor. Que adentra o campo inimigo, invade, rompe as barreiras, quebra as portas, nos arranca de lá e nos traz a salvação.
O que vai adiante de nós é o Rei. Aqui está o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Não é isso que ele faz com o seu povo? Que mais para frente, o próprio Miqueias vai anunciar o seu nascimento de Belém. Belém Efrata, de onde virá o seu rei. É Jesus Cristo que fará isso. Em toda a sua rebeldia, meus irmãos, o povo de Deus pode botar a perder muitas coisas. E é isso que vemos na condição da igreja hoje, infelizmente. Nós olhamos para a igreja dita cristã, no termo mais amplo possível. Inclua aí tudo que se diz cristão. O que vemos é uma grande miséria. Pecados de toda sorte, cobiça é o menor deles. Idolatria, roubo. E pensamos o que vai acontecer com o povo de Deus. O que vai acontecer com a salvação de Deus? Nada. Nenhum mal lhes acontecerá, pois Jesus Cristo vai adiante de nós. Foi isso que ele fez. E ele não fez de longe, ele foi lá. Ele entrou pela porta. Ele invade, por assim dizer, o império das trevas, nos quais o seu povo eleito ainda está preso em cativeiro e nos resgata como um forte braço estendido. É isso que ele fez na sua própria encarnação. Ele veio adiante de nós. Ele abriu o caminho. Ele é aquele que abre o caminho. E diz: vinde após mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho estreito, porta estreita, mas caminho seguro, caminho de salvação para com aqueles que se arrependem dos seus pecados, das suas iniquidades. Há esperança para o povo? É claro que há. Porque Jesus Cristo vai adiante de nós. Isso para nós, meus irmãos, eu penso é uma fonte de grande consolo. Porque quando olhamos para a condição da igreja, não há muita esperança que sobra. Mas o Senhor diz: os seus planos continuarão. Ele romperá as barreiras, entrará pela porta, sairá dela em perfeita segurança, e nenhuma ovelha do seu aprisco será perdida. Todas elas sustentadas por Ele. Esse é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa esperança. É nele que precisamos confiar, é nele que precisamos botar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa salvação. Você já colocou no Senhor Jesus a sua esperança? O Rei dos Reis, Senhor da Glória, que rompe as barreiras e o faz à custa da sua própria vida, Ele mesmo se entregando por nós, sendo crucificado como o Rei dos judeus. Ele foi. E na sua crucificação está a nossa vitória, a nossa vida. É nele que devemos colocar toda a nossa esperança. Alguns não vão dar ouvidos, vão continuar na sua cobiça, na sua miséria, na sua idolatria. Infelizmente, como diz Pedro, pela manhã ouvimos, para onde eles irão? Para onde irão aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim do ímpio? Sim, o pecador, diz Pedro, o fim deles é a destruição eterna, como aconteceu tipologicamente com Israel. Mas para com aqueles que confiam no Senhor, como diz Pedro aqui, que andam retamente, obedecem ao Evangelho, são justos, santos, creem no Senhor e obedecem aos seus mandamentos. Para com esses, a despeito de toda dificuldade, do cativeiro, dos insultos, juntando as duas mensagens, a salvação é segura. A sentença final será de absolvição. Que lado você está? Tema a Deus. Guarde os seus mandamentos. Creia no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.